Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos. Mas abençoe mesmo. E como é que Deus abençoa? Bispo, como é que Deus pode me abençoar se eu estou desempregado, se eu estou com pouca comida dentro da geladeira, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado? Como é que Deus pode me abençoar? Deus pode te abençoar, minha amiga, meu amigo, te dando certeza, te dando fé que Ele é contigo. Só isso. Se você tiver certeza que Deus é com você, aí já era. Você vai estar seguro para fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é o que Deus faz. A bênção de Deus é a segurança nossa, é a certeza de que Ele é conosco, não é a dúvida. Veja só o que disse o meio-irmão de Jesus, Tiago. Tiago era o meio-irmão de Jesus. Ele diz, esse texto aí dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos pedantes, aos que se acham. Deus resiste esse tipo de gente, mas Ele dá graça aos humildes. E humildes aqui não são os pobres, pura e simplesmente, mas aqueles que aceitam, acatam, submetem as suas vidas à palavra de Deus. Quando a gente se submete, a nossa mente, o nosso intelecto, à palavra de Deus, então nós estamos sendo humildes, porque reconhecemos-lo como o Senhor da nossa vida. Então Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que se acham, mas Ele dá graça, Ele dá fé, Ele dá certeza àqueles que são humildes. E mais, sujeitai-vos, pois, a Deus. Como que eu posso me sujeitar a Deus? Eu vou responder já já. Como que eu posso me sujeitar a Deus? Aí ele continua: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu posso resistir ao diabo? Como que eu posso resistir ao mal que eu não vejo? Como que eu posso me sujeitar ao bem que é Deus se eu não o vejo? Aliás, eu só vejo o mal na minha vida. Muita gente diz assim. Como é que eu posso me sujeitar ao Deus que é o bem se eu estou vivendo no meio de uma pandemia, desemprego, fome, doenças, enfim. Eu estou num desespero. Como é que eu posso me sujeitar a Deus nessa situação? Como? É simples, minha amiga e meu amigo. Deus, a comunicação entre você e Deus
é feita através da fé. A comunicação entre você e Deus é através da fé. Deus nos dá a fé para que nós tenhamos essa linha direta com Ele. Muito bem. Como é que eu posso me sujeitar a Deus? Eu me sujeito a Deus quando eu dou ouvidos à sua palavra, quando eu presto atenção na sua palavra, mais do que na palavra do mundo, mais atenção do que na palavra que as pessoas me trazem. Então, quando eu dou atenção à palavra de Deus, então a palavra de Deus que tem espírito, que é o Espírito de Deus, digamos assim, materializado, quando eu dou atenção à palavra de Deus, então eu estou dando atenção ao próprio Deus. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e me segue, esse é o meu discípulo. Aquele que ouve a minha palavra e me segue, esse é o meu discípulo. Então, quem ouve a palavra de Deus está se sujeitando a Deus. É isso. Mas é simples assim, mais simples do que isso. Precisa desenhar para você entender? Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós damos ouvidos às suas palavras e colocamos-la em prática. Nós cremos nela, independentemente das circunstâncias. E ele diz mais, resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Talvez você diga, eu não creio que exista diabo. Se você crê que existe Deus, você tem que crer que existe o diabo. Porque Deus não é o responsável por toda a pestilência que corre ao mundo inteiro. Então tem que haver o mal, não é? Se há o bem, existe também o mal. Então, Deus, através do servo dele, diz, resistir ao diabo. Ou, se você quiser usar uma palavra melhor, ao mal. É a mesma coisa. Diabo e mal é a mesma coisa. Resistir ao diabo ou resistir ao mal e ele fugirá de vós. Ora, como é que eu posso resistir ao diabo? Ora, para que eu me sujeite a Deus, eu tenho que crer na palavra dele e obedecê-la e segui-la. Ora, para resistir ao diabo, eu tenho que descrer nas sugestões dele, nas palavras de dúvida dele, nas palavras de terror, de temor. Eu tenho que resistir à fé negativa, de crer no pior. Eu tenho que resistir à dúvida. Quando eu resisto à dúvida, então eu dou atenção à fé. Quando nós resistimos ao diabo, nós resistimos à dúvida. E quando resistimos à dúvida, tornamo-nos fortes. Tornamo-nos fortes e inabaláveis. Por quê? Porque Deus, então, garante o cumprimento da palavra dele. Essa que é a realidade. Resistir ao diabo. Então, se o diabo faz com seus problemas para você, se o diabo toca a trombeta do inferno para você ficar em dúvida, você então grita mais forte, Deus é comigo, eu tenho certeza que ele vai cumprir a sua palavra, independentemente das circunstâncias. Isso se chama fé com inteligência, não é uma fé fanática. A fé fanática é aquela fé que a pessoa coloca o sentimento na frente. Ela se apoia no que sente ou deixa de sentir. Mas a fé inteligente, ela não dá atenção para o sentimento do coração. A fé inteligente dá atenção ao que está escrito. Como Jesus disse, está escrito.
falou para o diabo, está escrito. Jesus resistiu ao diabo dizendo, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então não interessa, eu estou com fome, eu estou faminto, mas eu não vou transformar estas pedras em pães para satisfazer aos seus caprichos, o seu desejo, não. Eu sei que o meu Deus vive. Então, minha amiga e meu amigo, nestes momentos de pandemia, de terror, morte, a mortandade assola ao meio-dia, à noite, meia-noite, pela madrugada, pela manhã, a mortandade corre o mundo. E isso, quando as pessoas falam, quando os jornais, quando a mídia fala, então as pessoas que estão fragilizadas pelo medo, pelo terror do que elas estão vendo, elas ficam mais em dúvida, elas ficam mais debilitadas, elas se entregam àquilo que elas estão vendo. E aí fica pior. Mas veja essa palavra, resistir ao diabo, quer dizer, resistir às dúvidas, e elas vão fugir de vós. Resistir às dúvidas. Então, nós estamos num jejum de ficarmos apenas focados naquilo que Deus falou. Então, nesses dias de pandemia, nós estamos focados na palavra de Deus. Você, naturalmente, agora não tem tempo para balada, não tem tempo para futebol, não tem tempo para coisa alguma. Você está prisioneiro da pandemia. Você está prisioneiro. Aliás, nós estamos prisioneiros da pandemia, porque até eu não posso sair de casa por conta da idade. Esther e eu estamos dentro de casa, também clausurados, porque eles não permitem que a gente saia de casa, por causa da idade, do risco. Então, isso também não vai nos amarrar, impedir de levar a palavra de fé para as pessoas. Nós estamos trabalhando aqui de casa, aqui no meu escritório, é o meu lugar de trabalho. Nós trabalhamos, nós levamos a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra que Deus nos tem dado, eu tenho passado para vocês. Eu tenho resistido ao diabo. E nós vamos vencer. Eu nunca, minha amiga e meu amigo, presta atenção, eu nunca obtive um grande sucesso ou uma grande vitória sem antes passar por lutas, sem antes ter orado, clamado, chorado, gemido, sofrido. Mas eu sabia e sei que Deus é comigo. E essa fé é que move a gente dia após dia, após dia. O pão nosso de cada dia é a fé, que o Espírito da fé, que o Espírito Santo nos dá. Então essa fé nos alimenta, nos move, nos dá esperança, nos dá uma convicção de que tudo isso vai passar e nós vamos sair mais fortalecidos e, obviamente, a glória de Deus vai se manifestar nesse mundo, porque aí o mundo vai ver a diferença, a grande diferença, a enorme diferença entre os que servem a Deus com as suas vidas e aqueles que não servem. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, veja esse conselho de fé inteligente. Deus resiste aos orgulhosos, aos pedantes, aos que se acham, aqueles que dizem que sabe isso, que sabe aquilo, aqueles que se acham alguma coisa, que pensam que são alguma coisa. Tem dinheiro, mas o dinheiro não resolve esse problema aí. Quer dizer, o mundo todo está buscando uma solução, o mundo todo está investindo rios de dinheiro para solucionar, para trazer uma vacina, para matar esse vírus. Não é verdade? Pois bem, essas pessoas estão trabalhando, lutando para ajudar a humanidade. Mas muitas delas são, digamos, arrogantes, pensam que a sua sabedoria, que a sua ciência é capaz de qualquer coisa. Então, esses são os arrogantes, os soberbos. Mas Deus dá graça àqueles que são humildes, àqueles que se sujeitam,
a sua palavra, aqueles que dão ouvidos à sua voz. Não, eu sou contigo, ele falou. Então, se ele é comigo, quem poderá ser contra mim? Então, essa é a fé inteligente, pautada na palavra de Deus, uma fé racional, uma fé sobrenatural, porque nós cremos no sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. A palavra de Deus não é como a palavra do homem, a palavra de Deus é a palavra sobrenatural. Então, quando ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, é se sujeitar à palavra dele. É se submeter à palavra dele, é obedecer à palavra dele. Por exemplo, agora o mundo todo está em quarentena, então o mundo todo está se sujeitando aos seus governantes, respectivos governantes. Então, aqui nos Estados Unidos, nós estamos nos sujeitando à lei que o governante impôs. Nós nos sujeitamos a essa lei. Por quê? Porque nós temos juízo. Se a gente não se sujeita à lei, a gente vai para onde? Para a cadeia. Ora, se a gente não se sujeita a Deus, à palavra de Deus, o que vai acontecer com a gente? Não é verdade? Então, minha amiga, sujeitai-vos, pois, a Deus, quer dizer, sujeitai-vos à palavra de Deus, a palavra que está escrita, a palavra do Espírito Santo. E resistir. Quando você se sujeita à palavra de Deus, você tem forças, você reúne forças, você tem fé para enfrentar o diabo, o inferno, pandemia, o mundo inteiro e vencer. Essa é a nossa fé. Olha só um exemplo de fé que nós temos nesse rapaz que era um bandido, era um assassino. Mas olha só como é que Deus mudou a vida dele por conta dele ter se sujeitado à palavra de Deus. Vamos observar isso. Por favor, pode rodar. Meu nome é Adriano, eu nasci no interior de São Paulo, cidade de São Carlos, e o meu sofrimento começou quando eu tinha 8 anos de idade, vendo meus pais brigar, vícios dentro de casa. A minha mãe, ela bebia muito, ao ponto de eu, criança, ter que buscar caída na porta do bar, e aquilo trazia dentro de mim uma angústia. Eu me deparei já vendo a minha mãe com amante dentro de casa. Eu me lembro que aos 8 anos de idade, a minha mãe, para poder ficar com um amante, ela me dava pacote de cigarro para que eu fosse fumar e andar pela calçada. Então aquilo foi criando uma revolta dentro de mim. Quando os meus pais se separaram, o que estava ruim ficou pior, porque eles não tinham estrutura. Então eu fui morar na casa de um, a minha irmã foi morar na casa de outro, e nós começamos a andar como cigano, na casa de um por um. Aos 11 anos de idade, quando meu pai ele veio a se casar com outra mulher, ela tinha uma irmã que era viciada em maconha. Então, aos 11 anos de idade, ela me ensinou a deschavar a maconha, ela me ensinou a fazer o cigarro, o baseado, e foi a primeira vez que eu usei a maconha. Aos 13 anos de idade, eu já comecei a me aprofundar mais nas drogas. Aos 15 anos eu já era viciado em cocaína. Foi quando eu parti para o Roupinol, uma droga sintética que nós usávamos com sherry. Essa droga deixa a gente fora do ar 24 horas. Quem já usou sabe. E quando já no auge da cocaína eu comecei a usar o mesclado, comecei a fumar pedra. Eu usava droga todo dia, todo dia. Teve um dia que eu não usei droga, eu me lembro como hoje, porque a minha mãe veio trazer comida e eu taquei o prato de comida na minha mãe, porque eu não queria ficar sem o efeito da droga. Eu usava droga de segunda a segunda-feira. Comecei a me aprofundar no mundo do crime, roubo, pular em casa, assaltar casas, comércios. Comecei a praticar pequenos delitos e a minha vida começou a ir para o abismo, onde uma madrugada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava vendendo pedra num lugar onde não poderia vender, porque lá já tinha outra facção que vendia, e eles encostaram o carro encapuzado,
lá na frente da onde eu vendia droga, e eles tinham me jurado de morte, e só estava eu naquela noite ali e uma televisão de 14 polegadas. Quando o bispo da Igreja Universal entrou e tinha acabado de passar um testemunho de um traficante que era viciado em cocaína. Parecia a minha vida, que não teve família, que era revoltado. E ele disse assim: olha, você não tem mais nada a perder, dobra o teu joelho e coloca a mão no seu televisor. E aí eu dobrei o joelho. Naquela noite que eu dobrei o joelho, aconteceu algo sobrenatural. Eu dormi, sem usar a droga, porque eu usava tanta cocaína, crack, que para dormir, quem usa sabe, eu tinha que fumar uma tora de maconha, de baseado, porque eu tinha que chapar de tanta maconha para vir o sono, senão eu não conseguia dormir, tamanha perturbação que eu tinha. Aí eu dormi aquela noite e eu acordei 8 horas depois, sem ter que usar droga, sem ter que nada. E ali, no outro dia, eu comecei a ir na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o que estava escrito ali na parede. Eu procurei as imagens, não tinha. Eu procurei fotos, não tinha. Mas tinha uma coisa escrito ali: Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo martelou dentro de mim. Aquilo entrou dentro de mim como uma flecha, porque eu estava acostumado, a linha da direita essa imagem, a linha da esquerda essa imagem, eu estava acostumado nas religiões que eu tinha um Deus para cada dia, para cada época, e ali não, ali só tinha uma coisa escrito: Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo me chamou a atenção. E com as pregações do homem de Deus ali no altar, eu me lembro da primeira pregação, que foi de Nicodemos, que ele disse assim: importa-vos nascer de novo? Porque quando eu estava no mundo, eu andava armado, eu pensava assim: quando eu cansar de viver, eu dou um tiro na minha cabeça e morro. Mas se eu pudesse nascer de novo, eu ia fazer diferente. Porque eu fiz tanta gente sofrer na vida amorosa, nos vícios. Eu destruí tantas vidas, mas tantas vidas. E eu pensava assim: se eu pudesse nascer de novo, eu ia fazer as escolhas tudo diferente. Mas agora não tem mais como eu nascer de novo, eu vou seguir essa vida mesmo. E quando eu vi o pastor falando que nós podíamos nascer de novo, aquilo lá é como se eu tivesse recebendo a luz de novo. Poxa, agora sim, eu posso ser feliz, porque minha vida não tinha mais esperança. E aí eu entendi que a primeira coisa que eu tinha que fazer era se esvaziar de mim, era me arrepender dos meus pecados, mas era também me perdoar, porque eu carregava uma culpa. Então, eu comecei a buscar esse novo nascimento. Eu cheguei no pastor, eu tinha uma semana de igreja, e eu falei: eu quero me batizar nas águas. Que eu entendi que eu tinha que morrer para esse mundo. E eu me batizei nas águas. Quando eu me batizei nas águas, só quem se batizou de verdade sabe o que eu vou falar agora. Eu saí daquele batistério, que era uma piscininha pequenininha, mês de julho, um frio. Eu saí leve. Parecia que tinha saído uma tonelada das minhas costas, que eram os meus pecados. Os meus pecados foram afogados ali. Mas eu sabia que ainda me faltava algo, porque eu fui em todas as religiões, estudei Livro dos Mormons, Joseph Smith, eu estudei a Primeira Comunhão, eu estudei o Espiritismo, mas nunca ninguém tinha me falado de um bem mais precioso: o Espírito Santo. E eu comecei a perseguir como tudo, porque eu li uma palavra na Bíblia que disse assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Eu precisava de dinheiro, porque eu já não tinha mais renda do crime. Eu cheguei a ganhar já R$1.000 por noite.
Agora eu não tinha mais renda, eu precisava de dinheiro, eu precisava de saúde, eu precisava restaurar minha vida sentimental, que estava um caos. Mas eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia ficar chovendo no molhado. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo de dia e de noite. Eu fiz até um propósito de 40 dias. E o que aconteceu? Eu ali desempregado, indo na igreja, arrumei um emprego num sacolão. E já estava 1 mês e meio buscando o batismo com o Espírito Santo, trabalhando nesse sacolão. Aí eu fui no banheiro do sacolão, do varejão, e falei: Deus, se esse trabalho está me impedindo de receber o Teu Espírito, eu não estou preocupado com o trabalho, que me manda embora. Eu preciso do Teu Espírito Santo, porque esse trabalho que eu arrumei estava fazendo eu chegar atrasado na igreja e chegar no final do culto. Do nada, o meu patrão me chamou, uma quarta-feira, e falou assim: olha, você é um bom funcionário, mas eu vou ter que te dispensar. Era 7 horas da noite, o culto começava às 7h30, eu estava mais de 1 hora a pé da igreja. Eu falei: depois eu vim acertar. Não, vamos fazer a papelada. Não, não quero. Eu saí correndo. Aquele dia eu tinha descarregado um caminhão de repolho. Eu estava fedendo repolho. As donas de casa que estão nos assistindo sabem o que é um repolho podre. E eu saí correndo, sem tomar banho, sem nada para a igreja. Eu corri mais de 30 minutos aquele dia. Eu falei: hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu já vinha 40 dias jejuando, orando. Aí, quando eu cheguei na igreja, eu fedia suor, eu fedia repolho, e eu percebi que as pessoas não quis nem sentar perto de mim aquele dia, porque eu estava cheirando mal, mas por dentro eu estava limpo, porque eu vinha me limpando já há 40 dias. Eu queria o Espírito Santo. E essa diferença, quantas pessoas que infelizmente até temos que ir com a roupa para a igreja, bem arrumado, acredito nisso, mas quantos que estão até com a roupa bem arrumada, mas por dentro estão sujos. Mas Jesus, naquele dia, Ele não sentou do meu lado. O Espírito Santo entrou dentro de mim aquele dia que eu perdi o emprego, aquele dia que eu estava fedendo repolho, que eu estava suado, aquele dia que eu não tinha ninguém mais da minha vida. Eu comecei a buscar a Deus e buscar. E eu falei para Deus uma palavra. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis. Eu já estou te buscando há 40 dias, Senhor, e eu não te achei. Quando eu falei isso, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre mim. E sabe qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou para mim assim: agora você não está mais sozinho. Eu sou teu pai. Eu sou a tua família que você sempre sonhou. A partir de hoje eu vou cuidar de você. E aconteceu uma coisa tão interessante que assim, é engraçada para muitas pessoas. Eu que participava de muitas pessoas que matava, que roubava no meio do crime, eu passei assim na calçada, tinha uma carreira de formiga. E eu pulei a formiga, que eu não queria matar a formiga. A gente que desejava o mal para tanta gente, eu não queria matar uma formiga. Porque Deus, o Espírito Santo, transformou o meu interior. E quando Ele transformou o meu interior, Ele mudou o meu caráter. Os problemas continuaram, mas eu fui vencendo todos eles. Eu que roubava, traficava, quando eu cheguei na igreja, eu tive uma direção até de começar a trabalhar olhando as casas de um condomínio onde tinha muito assalto. E ali naquele lugar eu passei de ladrão a ser o guarda daquele lugar. É só o Espírito Santo para fazer isso mesmo. E eu passei a trabalhar também junto de muitos policiais que me viram no mundo do crime, que me conheceram no mundo do crime e depois me viram transformados. Aí eu conheci uma mulher de Deus, que é minha esposa Ana. Hoje eu não só tenho uma família abençoada, como também eu gerei de mim uma família abençoada. Hoje eu me tornei uma fonte. E o Espírito Santo foi que proporcionou tudo isso. O Espírito Santo, ele é o bem mais precioso que eu tenho. Mais do que minha filha, mais do que a minha esposa, mais do que o meu trabalho, mais do que tudo.
Tudo que Deus fez para mim é insignificante perto do que Ele é. Eu não sigo a Deus hoje pelo que Ele me dá ou pelo que Ele me deu. Eu sigo a Deus pelo que Ele é na minha vida. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Neste domingo, a Santa Ceia de Páscoa. Iremos celebrar a data que marcou a humanidade, o dia que o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Prepare o pão e uma garrafa de suco de uva e participe da transmissão ao vivo do Santo Culto em sua casa. Neste domingo, às 7 horas, 9h30 e 18 horas, pelo canal 21 CNT, TV Universal, Rede Aleluia, Univervídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube. Maravilha, né? Jesus disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí os discípulos, alguns discípulos, se escandalizaram por ter ouvido aquilo. Como é que eu vou comer a carne dele, beber o sangue dele? Isso não existe.
Esses discípulos acabaram saindo escandalizados porque eles não entendiam o simbolismo, o significado do que é comer a carne de Jesus e beber do seu sangue. E eu quero passar isso para você. Comer da carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue é ser coparticipante do sacrifício de Jesus. Quer dizer, você se torna um participante também do sacrifício do Senhor Jesus. Como que eu posso participar do sacrifício do Senhor Jesus? Quer dizer, ele sacrificou a vida por nós. Ele sacrificou a vida por nós. E quando nós participamos da sua carne e do seu sangue, nós entendemos que nós temos que sacrificar a nossa vida por ele também. É um casamento. É um pacto. É uma aliança. Você faz o seu sacrifício pelo seu marido, o seu marido faz o sacrifício dele por você, então o casamento segue prosseguindo em harmonia. Se não houver o sacrifício de uma das partes, o casamento se acaba, se rompe. Jesus disse, olha, se você quer que eu esteja com você e você esteja comigo, você tem que sacrificar por mim como eu sacrifiquei por você. E isso se faz na Santa Ceia. Então você vai participar da Santa Ceia na sua própria casa. Mas não significa, porque você não está na igreja, não significa que você não estará fazendo ou formalizando um pacto com o Senhor Jesus. Não, você estará realmente falando com ele, ó meu Deus, eu estou comendo desse pedacinho de pão, bebendo desse cálicezinho de suco de uva, tendo comunhão contigo. O Senhor sacrificou, o Senhor morreu por mim, eu também decido morrer por ti, abrir mão do meu eu para fazer a tua vontade na minha vida. Isso, minha amiga, é o que significa, é o que Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quer dizer, quem não sacrificar por mim, não vai ter parte comigo. Então, essa é a grande revelação que Deus dá a você aí agora. E o Espírito Santo confirma com você. Agora você entende por que existe Santa Ceia. Porque antes você participava de um pedacinho de pão, do suco de uva, e não fazia diferença na sua vida. Você continuava vivendo a mesma coisa. Mas agora não. Agora você sabe que quando você participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, você está concordando com ele. Como, por exemplo, as pessoas nas festas costumam, nas comemorações, elas costumam levantar um cálice de vinho e então dar o tititim para lá, tititim para cá, não é isso? Eles juntam um cálice com o outro, um concordando com o outro. Não é assim que acontece nas festas? Pois bem, quando você participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus, é a mesma coisa. Você está levantando a sua vida. Oh, meu Deus, o Senhor levantou a sua vida, a vida do seu filho por mim no Calvário. Eu levanto a minha vida neste momento para concordar com isso também, sacrificando a minha vida por ti. Eu concordo em sacrificar a minha vida por ti, viver a minha vida para te agradar acima de tudo. Primeiro o Senhor na minha vida. Então isso significa isso significa a Santa Ceia do Senhor. É uma participação, coparticipação do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício da sua própria vida em favor dele. Ele sacrificou em favor da sua vida, você tem que sacrificar em favor dele, da sua fé dele. Graças a Deus. Por isso que há diferença entre aqueles que creem e aqueles que dizem que creem. Há uma diferença enorme, porque os que creem obedecem, os que não creem, você sabe. Vamos assistir um testemunho de pessoas que receberam o Espírito do Deus Altíssimo porque obedeceram a sua santa palavra. Por favor. Meu nome é Lívia Rodrigues dos Santos, eu tenho 24 anos e eu sou auxiliar administrativo. Bom, na minha infância, desde a minha infância, eu já vivi um lar destruído. O meu pai, ele já tinha problemas de bebida
desde quando eu me conhecia por gente. Então eu acompanhei as brigas dos meus pais, acompanhei meu pai traindo a minha mãe. Então eu não tinha um referencial de família. Até que um dia o meu pai chegou em casa, né, ele já estava bêbado e ele pediu para que eu preparasse uma comida para ele. Então eu fiz aquela comida, aí ele olhou para a comida e falou: não quero essa comida, e jogou a comida no chão, agora você vai pegar essa comida. Então eu peguei a comida, chorando já, morrendo de medo do que pudesse acontecer, guardei ele, senta aqui. Então eu sentei, ele falou: olha, me dá um beijo aqui na bochecha do seu pai. Eu fui dei, né, porque ele era, querendo ou não, quando ele não estava bêbado, ele era uma pessoa carinhosa, uma pessoa boa, mas quando ele bebia, ele se transformava. Então eu fui dar um beijo nele, quando ele falou: não quero na bochecha, eu quero na boca. Então eu olhei aquilo, olhei para ele, foi questão de segundos. E eu saí correndo, ele foi atrás de mim, consegui sair de casa. O jeito que eu adquiri para sanar aquilo foi começar a beber. Então eu bebia assim descontroladamente. Bebia até ou eu apagar de vez, ou eu ficar pelo menos esquecendo daquilo, né? Era uma distração. E quando eu voltava para casa, quando eu via que eu me lembrava de tudo, então eu comprava uma bebida e bebia dentro de casa. E era o que eu mais detestava, né? Porque eu via meu pai bebendo a vida inteira e eu não queria aquilo. Então eu passei a ser uma imagem até mesmo do meu pai. Então quando a depressão chegou, foi no estalo de dedos. Quando eu menos percebi, eu já estava com todos aqueles sintomas. Então eu me fechei no quarto, me isolei, queria ficar no escuro. Eu não queria ouvir a voz de ninguém. O celular que eu tinha, eu quebrei o celular. Eu só queria ficar deitada, eu não conseguia, estando frio ou calor, eu continuava com uma pedra, deitada, sem reação para nada. Aquilo era um peso para mim, aquilo era um fardo. Eu falei: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu queria morrer. Então, esses dias antes de eu ser convidada para essa reunião, eu falava assim: olha, meu Deus, será que vai ter chance? Por mais que eu não quisesse aceitar, eu sabia que ali ia ter solução. Assim que eu cheguei na reunião, foi como se tirasse uma venda dos meus olhos. E eu comecei a ver tudo diferente. Tudo diferente. E eu lembro que eu sentei e falei assim: bom, meu Deus, é a última chance. Foi uma palavra que me mudou. Uma palavra só. Ele falou assim que Deus faria novo todas as coisas. Eu recebi uma oração e eu criei naquela palavra. Aquela palavra, ela me lavou. Eu entendi. Foi como se eu tivesse mudado de pensamento. Eu criei tanto naquela palavra, naquela fé que foi me revelada, que eu falei: ele vai fazer novo. Eu não sei como, mas ele vai. Ele me deu certeza. Aquela palavra me deu certeza de que tudo ia mudar dali em diante. E comecei a voltar aí em todas as reuniões. Fui na quarta, fui no domingo, fui na sexta-feira. Eu obedeci tudo aquilo que foi me direcionado. Então, largar as amizades que me faziam mal, eu larguei. Largar aquela vida de balada, aquela vida de bebidas, eu larguei. Eu comecei a obedecer, comecei a ler a Bíblia. Todos os dias eu lia, pegava os livros da igreja, eu lia, todos, sem exceção. Eu fiz uma planilha lá em casa de que livros que eu iria ler. Então eu me batizei nas águas, foi muito natural. Eu não precisei da orientação de ninguém. Foi como se Deus falasse diretamente comigo. Eu sentava, eu ouvia o que o pastor falava, eu lia a Bíblia, eu confirmava aquilo, não é isso. Então, do nada eu comecei a mudar. Olha, acho que isso aqui não tá legal, essa roupa aqui não tá boa, então eu trocava. Eu via que eu saía cheia de vida da reunião. Quando eu lia a palavra de Deus, eu recebia vida. E quando eu falava com algum amigo, eu recebia morte. Eu recebia pensamentos negativos, eu recebia falar: não tem jeito, é isso mesmo. Não tá batendo. Então eu fui rejeitando. Eu ouvi falar que o Espírito Santo, ele era tudo que eu precisava. Se eu tivesse ele, eu ia receber direção, eu ia receber força. Então eu falei: eu preciso do Espírito Santo. Eu tinha tanta sede de conhecer o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, que eu entendi que eu tinha que pagar um preço. Então eu perdoei, eu vi que o perdão era importante para mim. Porque todas as vezes que eu me lembrava, ou todas as vezes que eu ficava triste, com as dúvidas, era como se acontecesse de novo. Então eu tinha que perdoar. Então eu perdoei. Eu tinha feito tudo. E aí o bispo falou: olha, prepara a sua melhor roupa,
prepara o seu coração, a sua mente. Eu obedeci tudo à risca. Eu falei, não, se eu fazer tudo certinho, então vai acontecer. Então eu me esvaziei. Antes mesmo de ir para a reunião, eu olhei para a janela, abri a janela, olhei e falei, olha, meu Pai, o Senhor falou, tua palavra falou que tudo ia passar, os céus e a terra, mas a tua palavra não passaria. Então, se a tua palavra promete o Espírito Santo, eu quero. Ele chamou lá na frente, eu fui. E lá eu me lavei. Falei, olha, meu Pai, eu não tenho mais nada. Se eu não tiver um amigo, se eu não tiver um pai, porque eu não tenho pai. Eu não sei nem como falar com o Senhor isso, porque eu não tenho. Então, se o Senhor não vir, se o Senhor não descer, eu já sei o que vai acontecer comigo. Eu vou voltar para essa vida, eu vou ser uma menina rejeitada, eu vou me fechar, eu posso até querer usar drogas, eu falei de todas as minhas vontades ali, que eram vontades que eu tinha porque eu via um escape. Mas se eu te conhecer hoje, então tudo aquilo vai mudar. Eu vou ser uma nova pessoa. Então eu vou ter paz. Essa paz todo mundo fala, eu quero conhecer, porque eu só ouvi falar. Como que existe um Deus que fala de paz e eu não tenho? Como que tá aqui falando que toda a graça vai vir e eu não tenho essa toda a graça? E eu recebi a graça dele, a certeza de que ele estava comigo naquele dia. E fui completa. Fui completa. Foi como matar uma fome. Eu me senti saciada ali. Saciada. Eu saí de lá cheia, porque eu vi que eu não merecia. A gente vê, na verdade, que a gente não merece, que a gente não é nada. Quem era eu para receber algo tão grande? Eu tinha que passar para outra pessoa, eu tinha que falar dele para alguém, eu tinha que falar para todas aquelas pessoas que sentiam todo aquele vazio que eu sentia, que tinha jeito. Tudo aquilo que eu passei foi apagado ali. Ali ele me deu força para resgatar tudo. Mas mesmo assim, eu estudando e trabalhando, nada me fazia mais feliz do que levar uma pessoa a receber tudo aquilo que eu recebi. Era como se eu fosse alegre de novo. Toda vez que eu falava de Deus para alguém, que eu falava do Espírito Santo, a importância dele, ele me enchia. Eu dava, ele me enchia. Era uma troca. Eu me senti uma nova criatura. Eu era nova. Eu poderia ter tudo aquilo que eu queria com a ajuda dele. Então, eu alcancei o valor próprio. Eu não via mais os homens daquela maneira, eu via algo diferente. Eu me valorizei, eu me respeitei, eu me amei, eu me cuidei. Eu tive uma família nova. Foi tudo... Eu não tive felicidade, eu falo que eu não era feliz antes de tudo isso. Eu não era feliz. E eu passei a entender o que era felicidade. Então, eu virei amiga da minha mãe, coisa que eu não tinha nem antes. Eu era amiga, eu consigo falar tudo com a minha mãe hoje, a gente consegue conversar, a gente troca experiências da fé, ela tá na igreja também, tá firme, tá salva. Meu pai é a mesma coisa, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu conto tudo pra ele, a gente conversa, ele me liga, ele me pergunta se eu tô bem, ele se preocupa, coisa que eu não tive antes. Ao receber o Espírito Santo, eu me tornei uma nova filha. Ele é tudo pra mim. Tudo, tudo. Ainda que eu não tivesse nada, ainda que eu não tivesse próximo à minha família, ainda que eu não tivesse trabalho, ainda que eu não tivesse amigos, eu entendo que sem ele, eu não seria nada. Muita gratidão. E eu tento passar tudo aquilo que ele me deu, porque ele me deu. Então, a única maneira de agradá-lo é dando para as pessoas tudo aquilo que ele me deu. Porque é o que ele se agrada. E eu vejo que quando eu agrado ele, ele me agrada também. Ele é a coisa mais importante. Maravilha. Minha amiga, meu amigo, você que está aí depressiva, depressivo, você que está desesperado, você não vê uma luz no final do túnel. Você está amargurado, cheio de ressentimentos, ódio. Você sabe por que Jesus manda perdoar? Porque a primeira coisa que acontece quando Deus se revela para nós é o perdão. Ele nos dá o perdão. A primeira coisa que Deus faz conosco é perdoar. Ele perdoa. Porque ele não pode salvar se ele não perdoar primeiro. E ele também cobra isso de nós. Para que nós sejamos livres, nós temos que perdoar. É isso. Não tem jeito. Se você quer ser livre dessa situação que está aí, eu sei que é difícil, seu coração cobra, seu coração briga, seu coração
quer que a pessoa morra e a notícia corra. Mas por questão de fé e obediência à palavra de Deus, você ora pela pessoa. Ó Deus, meu coração não sente vontade de perdoar, mas na minha mente eu quero perdoar essa criatura porque eu quero obedecer a tua palavra, a tua voz. Só isso. Você vai ver o que vai acontecer. O Espírito Santo vai mudar a sua vida. E, aliás, o bispo vai fazer oração por você agora. Nós vamos unir a nossa fé em oração, porque ele vai estar orando e nós estaremos orando aqui também, nos estúdios. Nós estaremos juntos, unidos nessa fé em seu favor. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.